Pessoal, a revista Piauí, essa semana, ela trouxe uma reportagem gravíssima para o campo democrático. Ela trouxe uma reportagem gravíssima e que se faz necessário uma compreensão mais aprofundada do episódio ocorrido no Palácio do Planalto no dia 22 de maio. Quando eu digo que é necessário uma análise mais ampliada, deixando de lado as paixões, os amores partidários, é necessário a gente compreender esse momento, esse dia, os diálogos que envolveram tanto o presidente quanto os seus ministros generais. Da mesma forma que em outros vídeos, diante de temas polêmicos, eu deixei passar alguns dias para tentar estabelecer aqui uma análise um pouco mais fria e um pouco mais precisa diante do fato, sem deixar se levar pelo calor da emoção. Então, acredito que muitos de vocês acompanharam, leram inclusive essa reportagem e viram que aquele dia 22 de maio foi o dia que representou a seguinte situação. O Bolsonaro, ele é inconsequentemente capaz de pensar em estabelecer um golpe. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento em que houve a decisão do Celso de Mello de apreensão dele e do filho dele, dos celulares, dele e do filho dele, ele se colocou em um posicionamento extremamente autoritário, arbitrário, no qual se utilizou de termos e de expressões e uma atitude que dominava ele de fechar o Congresso. Esse é o primeiro ponto. Então, aquela ideia que é retratada, repassada por muitos, de que o Bolsonaro ele não pensa em golpe militar, o Bolsonaro ele não tem uma ideia de dar um golpe no Brasil, essa ideia ela começa a cair por terra. Com isso, cabe uma outra análise. O fato do Bolsonaro ter essa vontade, esse desejo que ele demonstrou no dia 22 de maio, isso não significa dizer que existe uma correlação de força para tal. Esse é o ponto. De forma muito objetiva aqui, eu digo, o Brasil hoje não tem condições objetivas nem subjetivas de um golpe militar. Não existe hoje a correlação de força. Veja que não existir a correlação de força é diferente da vontade do presidente. O presidente já demonstrou que tem essa vontade sim de dar um golpe. É algo que está reprimido dentro dele. E o que me chama a atenção, ou o que me chamou a atenção nesse evento, nesse momento, nessa reunião do dia 22, é que ao tentar impor uma intervenção no Supremo Tribunal, quando ele chama os seus ministros generais para relatar o acontecido, expor a sua vontade, de um lado você tem a figura do Luiz Eduardo Ramos, que foi favorável a essa intervenção. O Luiz Eduardo Ramos é um companheiro de Bolsonaro há décadas que eles são amigos. Então, Luiz Eduardo Ramos assimilou a ideia do Bolsonaro e disse, então, cumpra-se. Então, deve-se fazer, de fato, algo para que seja restabelecida a ordem e a autoridade do governo. Mas, do outro lado, ainda, dois ministros generais, tanto o Braga Neto quanto o Augusto Heleno, eles foram os responsáveis para dar aquela freada, para recuar e tentar estabelecer uma determinada paz ali, fazer com que o Bolsonaro não pensasse em fazer essa loucura. Então vejam, quando nós temos no governo um general que apoia essas loucuras do presidente, por outro lado, você teve dois generais que seguraram o ímpio do presidente. Contudo, cabe também uma outra reflexão, que é a seguinte: tanto o Braga Neto quanto o Augusto Heleno, eles não foram contrários a um golpe em si.
eles foram contrário à ideia de que, naquele momento, o Bolsonaro tomasse aquela atitude. E uma atitude deveria ser tomada para tentar restabelecer a autoridade do presidente. Restabelecer a autoridade institucional. Porém, que não fosse um golpe, que não fosse o fechamento do Supremo ainda. Isso a revista traz. Então é nesse momento que o Augusto Heleno faz uma nota muito pesada contra o Supremo e o Bolsonaro fica... Não é que ele fica mais tranquilo, e é que o Bolsonaro também recua e fica com o posicionamento tanto do Braga Neto e do Augusto Heleno. Então, dentro desse emaranhado, dessa reunião do dia 22, ficou algumas coisas claras, pessoal. E essas coisas claras nós temos que refletir, nós temos que debater elas, nós temos que pensar. Primeiro ponto, o Bolsonaro ele quer sim dar um golpe. O Bolsonaro tem em mente sim dar um golpe. Diante da sua mente autoritária, diante da sua mente retrógrada, diante de uma mente ultraconservadora, reacionária, ele entende que aquilo que tem que ser feito no Brasil tem que partir da vontade dele. Ou seja, demonstra tranquilamente um presidente que não está aberto para o diálogo. Esse é um ponto. O segundo ponto, aí vai se estabelecendo as correlações de forças. Não existe no Brasil hoje uma correlação de força que encabece um golpe militar. Não há. Então isso é fato. Isso é fato. É tanto que nesse momento, dos 3 generais militares, que são pessoas que aconselham o presidente, 2 recuaram e apenas um mandou ele ir em frente. E nós estamos falando de generais que estão no governo. O Exército Brasileiro não são apenas esses 3 generais. Nós temos dezenas de outros generais da ativa que já deram declarações, sim, contrárias a um posicionamento, às posturas autoritárias do presidente. Então, essa correlação de força, até dentro do Exército, ela não existe. E se a correlação de força não existe, um golpe militar tradicional, como houve em 64 ou na América do Sul no século passado, hoje ainda é muito difícil. Estamos distante. Porém, não estamos distante de uma mente autoritária, de uma mente perturbada que a qualquer momento deseja impor as suas vontades, nem que para isso seja necessário fechar o Supremo. Então eu trago aqui esse ponto para que a gente pense, para que a gente reflita e para que a gente coloque esses pontos aqui mencionados e a gente faça uma análise mais fria, uma análise que nos dê uma condição de pensar na frente. Então, a partir dos elementos aqui postos nesse vídeo, eu convido a todos vocês que estão assistindo, aqueles que são inscritos, que comentem, que possam contribuir com esse debate, se há concordância, se há uma discordância. Aqueles que estão assistindo o vídeo, que ainda não são inscritos, eu convido para que se inscreva no nosso canal e contribua aqui com esse nosso debate. Perceba que é um debate que traz embasamento, que traz fundamentos, que trazem situações concretas, fatos. Não trabalhamos e não analisamos a partir de suposições. Então, o conteúdo ele é extremamente aqui valorizado. Dessa forma, mais uma vez, peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, contribua, participe e que a gente possa fazer com que esse momento aqui, ele possa chegar também a outras pessoas que tenham a possibilidade também de nos ouvir e de contribuir com o nosso debate. Então, agradeço a vocês mais uma vez por assistirem esse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!